Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IRH, a série de videocasts da prática trabalhista e sindical do Matos Filho. Eu sou a Erika Seddon. Eu sou o Solon Cunha e juntos nós vamos convidar profissionais de RH para tratar desse novo mundo do trabalho. A ideia desse nosso bate-papo surgiu da nossa percepção da velocidade das transformações nas relações de trabalho, o que sem dúvida é muito resultado dos avanços tecnológicos e também uma nova característica do nosso mundo atual, que é a convivência de várias gerações no mesmo ambiente de trabalho. No dia a dia aqui da prática de trabalhista, sindical e de remuneração do Matos Filho, nós somos sempre provocados pelos nossos clientes a conversar sobre questões diferentes, sobre episódios a respeito de diversidade, inclusão, produtividade, jornada, enfim, a gente sempre tem a demanda de casos peculiares. E hoje recebemos para esse nosso bate-papo a Renata Rivetti, fundadora da Reconnect, empresa especializada em felicidade corporativa, liderança positiva e redesenho do trabalho. A Renata é administradora pela FGV, tem pós-graduação em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e diversas especializações e certificações sobre felicidade no trabalho por diversas instituições de grande renome, como Harvard e a Universidade da Califórnia. Além de tudo, ela é diretora da 4-Day Week e conduziu o projeto piloto no Brasil da redução da semana de trabalho para 4 dias na semana, o que é, assim, um sonho para todo mundo, né, Renata? Renata, seja muito bem-vinda, que você seja feliz aqui. Legal, agradeço o convite, estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Nos conta um pouco da sua trajetória. O que te motivou a se especializar pela felicidade corporativa? Bom, eu me formei em administração, virei trainee de uma grande multinacional, trabalhei com marketing muitos anos da minha vida e comecei a estudar que existia uma ciência falando sobre a felicidade, o bem-estar, né, a saúde mental que começou a vir à tona também, e acabei percebendo que tinha um espaço da gente trazer para as organizações coisas práticas para a construção de culturas de bem-estar, né? Então hoje a gente tem muito objetivo de treinar a liderança, de ensinar para a liderança novas práticas para atuar nesse novo mundo do trabalho que é tão desafiador. Então foi uma busca muito pessoal e acabei achando que tinha espaço para a gente falar sobre isso. Muito bom. Bom, eu sendo da geração dos anos 80 e já vendo a transformação que teve nessas 2 décadas de trabalho, muito em razão do avanço da tecnologia, chegada de e-mail, né? Máquina de Xerox ninguém mais usa, impressora, né? Enfim, a impressora que a gente perdeu aqui foi muito na pandemia, né? Que antes eu imprimia tudo, agora a gente passou por uma revolução, né? E a tecnologia veio muito como uma promessa de nos liberar de trabalho, né? De sermos mais eficientes, de termos mais tempo para nós. E, ao meu ver, não foi muito bem assim o que ocorreu, né? Mas como que você vê, por exemplo, a introdução de inteligência artificial? Qual que vai ser o efeito nas nossas vidas a médio e longo prazo? A gente tem visto, né, o Bill Gates falar que a semana poderia ser de 3 dias. Então, de fato, quem sabe todo o uso da inteligência artificial e onde ela pode chegar, eu acho que consegue enxergar que a gente hoje trabalha muito, mas produz pouco, né? Tem até alguns estudos mostrando que das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas. Então a gente começa a entender que vivemos uma pseudoprodutividade. Estamos muito ocupados, muito conectados, né? A gente passa, acorda e dorme com o celular, mas no final fazendo poucas ações de fato relevantes. E a inteligência artificial pode ajudar muito a gente nesse sentido, né? Então pegar trabalhos repetitivos, burocráticos e automatizá-los. Então, coisa que hoje a gente perde tempo, a inteligência artificial vai trazer uma facilidade para a gente focar de fato no criativo, no estratégico. Claro, a gente ouve muito, né? Eu estava no Salto by Salto esse ano e muito se falou, né? A inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, né? De todo mundo, mas ela vai sim, quem souber usá-la vai roubar. Então, acho que é um pouco esse lugar da gente
E aí dados, né, de Wharton, por exemplo, a cada emprego perdido, ela vai gerar 1,5 empregos extras. Então, no final, ela vai gerar emprego. Só que como é que a gente entende que hoje o modelo atual vai ter mudanças, né? O trabalho repetitivo, o trabalho operacional vai ser, sim, automatizado, mas a gente tem aí espaço para análise de dados, né? Para o ser humano colocar realmente uma inteligência, né, em cima daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo construído. Então, eu acredito que hoje, por exemplo, uma das coisas que ela vai impactar é a gente deixar de perder tanto tempo, né? A gente tem visto aí, a gente sai de muitas reuniões, se eu perguntar quem tem muita reunião, todo mundo hoje tem muita reunião, só que elas muitas vezes são ineficientes, são improdutivas, a gente termina uma reunião quase que não sabe o que foi definido, daí faz outra reunião para discutir a mesma coisa. E tudo isso hoje já tem muita tecnologia para resolver, a gente ainda não está usando. Ou até uso para fazer apresentações, que às vezes a gente passa horas do dia fazendo, ela vai trazer também de forma muito mais fácil. Então, eu acho que a gente tem que estudar a inteligência artificial. Quem não está atrasado. A gente tem que, óbvio, vocês como advogados entendem, tem um monte de cautela, tem um monte de risco que a gente tem que avaliar também, o que vai impactar, né, até vieses e ética, mas ela vai facilitar o nosso trabalho. E ela já pode fazer isso. A gente hoje já poderia estar usando ela para melhorar a nossa vida e focar, de fato, o intelectual e o criativo e o estratégico. Você não acha que a gente tem um gap de formação dos trabalhadores no Brasil em relação à tecnologia? Quer dizer, a nossa massa de trabalhadores ela é muito da base, né? E o Brasil está se tornando, infelizmente, um país de serviço, onde a industrialização está caindo a cada tempo. Quando se fala em substituição da mão de obra por alguém que conhece a inteligência artificial, ou alguém que sabe mexer com dados, para falar de uma forma bem genérica, você acha que o Brasil tem esse número de pessoas necessário? Já tem um gap, né, Solon? Teve uma pesquisa recente da McKinsey, até global, mostrando que para os próximos 5 anos, 90% das pessoas precisam de um reskilling. Então, 87%. Então, de fato, todos nós precisamos nos aprender, né? Continuar aprendendo. E a gente percebe que a gente não tem nem educação de base. Então, óbvio, a gente está falando de um lugar privilegiado de muitos que vão ter, de poucos que vão ter um grande emprego aí pela frente. E a grande base no Brasil, não. A gente não tem nem as necessidades básicas, né? Então, o que eu tenho falado muito para as organizações é como é que a gente discute tudo isso. Porque não adianta fechar os olhos, também falar não temos isso e não estamos preparados, mas como é que a gente começa a ter esse debate que é importante porque a inteligência artificial chegou e veio para ficar, né? Alguns dados, né, que eu ouvi também, em 2050 a gente vai aprender em 5 anos o que a gente aprendia em 100 anos. Então, é isso, a gente vai ter que falar sobre isso e a gente tem que entender como que a gente faz num país que a gente não tem nem educação de base, né? Tem um analfabetismo funcional, está na hora da gente pensar como é que a gente traz isso para a pauta. E aí eu acho que as grandes empresas têm uma responsabilidade de começar a ser, talvez, o protagonista desse caminho. Pois é, dentro desse projeto do 4-Day Week, esse é um gap, eu imagino. A tecnologia ser mais popularizada no Brasil, o Wi-Fi ser mais popularizado, o acesso, né, à rede de dados ser mais popularizada no Brasil. Mas o que você diria para as empresas que torcem o nariz para essa proposta? Quer dizer, de uma forma muito tranquila, porque nós estamos bem no início dessa discussão no Brasil. Claro. O que você diria para elas, assim? Que para o trabalho de conhecimento hoje, para o trabalho intelectual, a gente já trabalha menos do que 4 dias na semana, né? Então, assim, esses dados que mostram que, de fato, das 8 horas a gente produz trabalho significativo em menos de 3 horas. Então, hoje tem um excesso de improdutividade. A gente, Cal Newport tem falado muito sobre a pseudoprodutividade mesmo, de ocupação e não, de fato, de coisas relevantes. Então, o piloto que a gente fez no Brasil foi com 20 empresas e, de fato, elas tinham mais um trabalho intelectual, né? Começaram pelo trabalho intelectual. Elas perceberam que tinha hoje uma grande improdutividade e uma grande distração ao longo do dia. As pessoas têm muito reunião, de fato, assim, a gente percebe que muitas delas são ineficientes. As pessoas não conseguem ter um momento de foco, então se criou uma cultura de que somos multitarefas e não somos, né? Nosso cérebro não é multitask. Obrigado, não somos, Então temos que desmistificar isso, porque nós mulheres ainda carregamos isso com muito orgulho. O nosso cérebro, ele é switch task, né? Então eu estou fazendo algo, se eu estou numa reunião fazendo uma outra análise ou lendo um contrato,
eu não estou fazendo direito nenhuma das duas coisas e no final eu demoro muito mais tempo. Então, esse é um outro ponto. Precisamos ter momento de hiperfoco, desligar as notificações, focar naquilo que a gente tem que focar. Isso é uma coisa que a gente não faz muito. Outra coisa é a comunicação. A gente recebe mais de 100 mil palavras por dia, né? Eu falo, meu WhatsApp é memes, fake news da minha avó e palavras importantes, e coisas importantes. Está tudo meio perdido. Então, como é que a gente começa a criar códigos de comunicação? De, olha, esse e-mail é importante, eu preciso dar resposta hoje. Esse pode ser amanhã. E a gente precisa reduzir a ansiedade que a gente tem na sobrecarga das informações. E eu acho que o excesso de distração também, né? Hoje aí tem vários estudos, tem um estudo de Harvard que mostra que a gente passa 47% do tempo divagando. Estamos aqui, mas não estamos, né? Então metade do dia somos zumbis. Então essa cultura que a gente criou, essa geração que a gente criou de repente estar hiperconectado, de estar o tempo todo fazendo tudo ao mesmo tempo, só tem nos levado ao adoecimento e à baixa produtividade. Então, quando a gente fala de uma semana de 4 dias, a gente está falando de 4 dias mais focados, reduzindo essa improdutividade, reduzindo a ineficiência e as distrações para ter um dia extra. E aí, o resultado do piloto foi excelente para as pessoas, óbvio, né? Em saúde mental e bem-estar me parece óbvio, mas a alta liderança, os fundadores, os presidentes, CEOs falando, o projeto foi bom para a nossa eficiência, a gente trabalha melhor por causa disso agora. Você acha que o trabalhador brasileiro vai fazer o turn it off nesse dia de folga? A gente viu de tudo, assim, mas... Ou vai arrumar outro bico? Eu acho que, no caso que a gente perguntou, né, teve uma pesquisa com a FGV final, qualitativa, para entender o que vocês fizeram, como é que foram esses meses de piloto. E a gente vê as pessoas no começo tendo culpa, e aí pensando, então eu preciso produzir mais ou buscar alguma outra coisa. E depois de um mês e meio, elas começam a entender, eu vou ter tempo para fazer outras coisas. Então a gente viu pessoas que acompanharam familiares em exames, né, pessoas que começaram a fazer exame ao médico, pessoas que de repente falam, agora eu faço toda sexta um churrasco, ou eu voltei a, sei lá, descansar mais e depois ter mais tempo de lazer com a minha família. Então, a gente percebe que eu acho que é um espaço hoje que a gente ainda tem para, de repente, ter o descanso, que é tão importante, né? E tirar essa culpa e esse mito que ser workaholic é produtividade. Ele não é. Então, a gente precisa desmistificar o tema também. E essas empresas que participaram do estudo, elas mantiveram a semana de 4 dias? A gente passou por 3 meses de planejamento para elas entenderem o que fazer, né? O que de fato como é que ia ser a escala, se ia fechar um dia ou não. Todas tiveram no final, acho que 1 ou 2 fecharam um dia da semana, as outras mantiveram escalas e fecharam algum dia e as outras pessoas tiraram outro. E no final todas mantiveram a semana de 4 dias, com adaptações, né? Então, por exemplo, tem 2 escritórios de contabilidade que falaram, a gente não consegue fazer todas as semanas. Uma semana do mês é fechamento de cliente, a gente não vai fazer. E tá tudo bem, né? Melhor ter 3 sextas do que nenhuma. Um escritório de direito também fez e no final também falou, vai ter adaptações. Então, todas fizeram, todas mantiveram. Algumas estão ampliando para outras áreas, outras estão ainda testando modelos, mas todas mantiveram a ideia da semana de 4 dias, sim. E que dicas que você dá para as empresas aumentarem a performance, né, a produtividade, enfim, considerando a organização do trabalho? Melhorar a gestão de tempo, né? Então, hoje é entender... Eu sempre falo, comecem entendendo para onde está indo o seu tempo hoje. Então, a gente sugere que todo mundo use no começo a gente chama de um time tracker, né? Um Clockify, por exemplo, que é um aplicativo para a pessoa mensurar. O que eu estou fazendo e para onde está indo o meu tempo? Quando ela faz isso, ela já percebe que tem uma improdutividade. Talvez muito tempo em reunião, talvez muito tempo em distração, esse momento de multitarefas que a gente tenta fazer. Então, quando você faz esse primeiro diagnóstico, a pessoa e a própria organização começa a entender onde está hoje o nosso tempo e para onde a gente está perdendo, né? E a gente tem feito algumas ferramentas práticas. Então, uma delas é, de fato, rever as reuniões. Reuniões mais curtas, mais diretas, mais eficientes, com uma pauta enviada previamente. Então, talvez com uma agenda para alguém seguir, um documento que pode ser enviado antes para as pessoas estudarem. Isso é muito normal em algumas culturas, né? Então, por exemplo, na Amazon, se você chegar sem ter lido o documento, você vai sair da reunião. Vão falar, você não tem conteúdo para agregar, não precisa estar. Então, é um pouco essa cultura da gente se preparar melhor para não chegar numa reunião e ficar 1h30 divagando, que é muito a cultura hoje que a gente vive, né? Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é, de fato, a gente ter melhora na comunicação. Então, assim, o que é urgente, o que é importante, né? E até entrar já um pouco na priorização das atividades. Porque no mundo de hoje, se tudo é urgente, tudo é importante, no final nada é. Então, é um pouco esse lugar da gente priorizar mais o que eu deveria fazer agora, o que eu posso fazer amanhã, o que eu posso deixar para a semana que vem, o que eu posso delegar. Então, essa gestão de prioridades e da comunicação é importante também. Momento de hiperfoco, as pessoas terem um momento de hiperfoco na agenda. E aí o gestor também tem um combinado de, olha, eu não vou te ligar, né, se não for urgente, se for urgente eu te ligo, mas a notificação você não precisa ver durante 30 minutos que você está no teu momento de hiperfoco, porque esse lugar que a gente está fazendo alguma coisa, estou lendo um contrato, eu paro para responder uma mensagem, eu vou demorar mais 20 minutos, em média, 23 minutos, para voltar para o foco. Já perdi 1 hora nesse ida, né, idas e vindas. Então isso é super importante, que as pessoas tenham um momento de hiperfoco na agenda. E aí algo super importante é a inteligência artificial. Como é que a gente traz a tecnologia que já existe muitas vezes nas organizações, mas que não está sendo usada no seu potencial? Sair de uma reunião com uma ata transcrita e já com bullet points do que eu deveria fazer, o que é minha responsabilidade, o que é a sua, para a gente ter acordos mais claros. Parar de perder tanto tempo em relatórios que são muitas vezes sempre o mesmo, como é que a gente automatiza, pegar trabalhos repetitivos e também automatizar. Então, quando a gente combina tudo isso, a gente percebe que quase que sobra tempo numa semana de 4 dias. Mas o que a gente tem falado muito para todas as organizações não é sobre o quintou, não é só um projeto de redução de horas. Ele é um projeto para a gente trabalhar melhor. E com tudo isso que a gente está falando, e cada empresa também vai se adaptando, entendendo o que funciona, o que não funciona, a gente tem visto hoje que dá para rever vários processos que são ineficientes e elas conseguiram fazer essa mudança. E aí uma coisa muito importante é mudar a métrica hoje de produtividade. Se eu perguntar, né, o que é produtividade para vocês? Hoje as empresas ainda pensam muito no lugar igual à fábrica, que a gente fazia numa revolução industrial, igual há 100 anos. Olha, produtividade é horas homem, né, trabalhadas. Sai um carro, sai um produto. Mas e no trabalho intelectual? E no trabalho de conhecimento? É quantidade de contratos? É alguma outra métrica? Então, o que a gente tem falado para todas essas empresas é: comecem a mensurar resultados e não horas trabalhadas. Não é alguém na frente do computador, isso não me diz nada, né? É a gente mensurar se a pessoa mexeu no computador, se ela entrou no Teams o dia inteiro. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Então a gente tem que, de fato, começar a ter discussões mais profundas para hoje, para o trabalho de conhecimento, que é uma parte significativa da nossa população e que a gente ainda está mensurando a Revolução Industrial. Então eu acho que essa provocação ela é super importante. A sua fala me chama a atenção em relação ao líder. Uhum. Quem que será esse líder nessa produtividade de 4 dias com maior descanso e que tem que colocar essa gestão para funcionar? Nós entrevistamos aqui até uma recomendação que todos assistam, o Danilo da BRH, e ele falou que está assustado com a distância que o líder está tomando das suas equipes. Na verdade, ele sugeriu que os líderes gastassem mais tempo na gestão das suas equipes, que estivesse presente. Então, ele estimou que isso giraria em torno de 40% do tempo de um líder, e que hoje não chega nem a 5%. Como é que você vê essa liderança nesse futuro que você está idealizando aí? Tem um gap de percepção. Hoje, quando a gente conversa com o líder, se tem uma comunicação clara, se ele é próximo do time, se tem segurança psicológica, tem vários estudos que mostram que 80% acredita que sim, eu sou próximo do time, meu time tem segurança psicológica. E os dados mostram que menos de 30% do time percebe isso, né, dos colaboradores. Então, o primeiro ponto existe um gap de percepção desse líder que acha que é próximo, mas que está talvez cobrando, olhando metas e resultados, mas não fazendo uma gestão do time, né? Que eu acho que é uma mudança na forma de liderar. Se a gente for pensar um pouco na história do trabalho, eu acho que há algumas décadas o bom líder era alguém que só falava de metas e resultados. Era um bom técnico, talvez. Hoje a gente começa a entender que esse líder ele tem uma gestão que, inclusive, ele tem que olhar saúde mental, bem-estar, né? É responsabilidade também da organização. Então, esse líder, ele deveria, eu concordo com o podcast que vocês tiveram, de que
grande parte do tempo dele não é fazer mais, é de fato olhar para o time, entender, construir segurança psicológica, se comunicar, ser muito mais o maestro de tudo do que de fato pegar uma apresentação, uma análise e ficar fazendo no microgerenciamento. Então, eu acho que a gente sai de um modelo que o workaholic era aquele que gerava produtividade e resultado, a gente acreditava nisso, que o líder bom é o líder do comando e controle, do medo, né, da agressividade. Acho que por muito tempo isso também foi um lugar de sucesso. E a gente começa a entender que tanto com novas gerações entrando no mercado de trabalho, quanto um pós-Covid, as pessoas esperam outras coisas do líder. Hoje o líder ele precisa assim, ser um líder mentor, um coach, alguém que organiza, que desenvolve o time e que coloca as pessoas certas nas atividades certas. Eu acredito muito que o futuro do trabalho vai ser mais sobre habilidades do que uma descrição de cargo fechada. E aí esse líder tem que entender o que a Érica é boa, o que o Solon é bom e como é que eu coloco eles nas atividades que os motiva, que os engaja. E pensando nesse líder e pensando em ambientes de trabalho, que a gente tem a convivência de várias gerações, como chegamos a um denominador comum? Como que essa convivência precisa ser melhorada? Qual que é a sua experiência com isso? Eu acho que a gente ter mais comunicação e adaptabilidade. Hoje a gente ainda tem um lugar de... A minha geração é a certa, né? Eu sei trabalhar e essa geração não. Então, a gente vê os baby boomers que talvez tivessem um grande ideal em relação ao trabalho, né? De transformar o mundo, mas que chegavam em casa, não tinham celular. Então, conseguiam se desconectar, talvez, né? O equilíbrio de vida pessoal e profissional era melhor. Então, o trabalho tinha um propósito e em casa eu tinha outra vida. A gente vê, de repente, uma geração que entra no mercado de trabalho buscando fama, sucesso, riqueza, né? Comprar muita coisa, a bolsa, o carro importado, a casa na praia. E, de repente, essa geração aceita abusos, assédio, sobrecarga para conquistar tudo isso. Daí entram os millennials que já começam a questionar e falar: eu quero flexibilidade, eu quero qualidade de vida, eu quero o trabalho de forma muito mais harmônica na minha vida, e não vão aceitar mais algumas coisas. Começam a trazer algumas pautas já para o mercado de trabalho. E entra a geração Z, que hoje é super criticada e todo dia tem uma matéria: geração Z não quer trabalhar, ou ninguém mais contrata a geração Z. A geração Z quer trabalhar de uma outra forma. Então a gente começa a entender que a geração Z de fato fala: para que ficar no escritório, né, das 8 às 8? Será que precisa? Será que tem outro modelo? É um questionamento. Será que dá para ser mais flexível? Será que a gente pode fazer as coisas de uma outra forma, já que tem tecnologia, já que tem inteligência artificial? Será que dá para ser anywhere office? Então são questões que essa geração começa a trazer para o nosso mercado de trabalho, e pautas importantes como a diversidade, equidade, inclusão, como pauta ESG, né? Então eles começam a provocar e buscar empresas que tenham a ver com seus valores. E aí a gente percebe como é que vai ser daqui a pouco, que a geração Z de fato vai ser significativa em número, e eles ainda não estão adaptados para o mercado de trabalho, e a geração X ainda tem achado que isso é mimimi, né? Outro dia até ouvi uma líder que falou: eu sofri, eles que sofram, né? Então, assim, será que deveria ser assim? Será que a gente vai continuar perpetuando esse lugar de que trabalho tem que ser sofrimento? Nós estamos agora no novo normal, né? Chegou o novo normal. Todo mundo fala: quando vier o novo normal, quando vier. Nós estamos no novo normal. Você acha que a forma de remunerar também vai mudar? Porque nós estamos acostumados a um pagamento do fixo mensal para o tempo à disposição. E agora nós estamos chegando num conceito de produtividade. A produtividade é importante. Caberia também o olhar de mudar o tempo à disposição por valor fixo e remunerar as pessoas por produtividade? E aí a dificuldade da métrica no serviço. O Brasil é um país de serviço. Como é que você vê isso? Entregas, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais resultados, entregas, do que horas trabalhadas. Isso eu acho um ponto importante para a gente começar a discutir, de fato, o mercado de trabalho. Mas a gente sabe que hoje a CLT tem, enfim, limitações, né? A gente percebe uma coisa que se fala muito fora do Brasil, é a gig economy, né? Ninguém quer mais ter chefe. Como é que a gente vai fazer num país que, enfim, não dá para todo mundo ser seu próprio chefe? Então, se a gente está falando de mudanças, eu acho que vocês, advogados,
precisam ser protagonistas também da gente começar a discutir um pouco o que funciona, o que não funciona, como é que a gente garante direitos, mas como é que a gente também permita que as empresas tenham modelos mais flexíveis, porque talvez eles sejam bons, né? Então, muitas vezes a CLT fala, não, tem que ser exatamente isso, e o trabalhador fala, mas eu não quero isso, eu também quero flexibilidade, eu também quero ser entregador ou qualquer coisa. Então, como é que a gente constrói um caminho que seja bom para as empresas? Porque se não for, também não faz sentido, mas que garanta a saúde mental das pessoas. Então, acredito, a gente vê muito, né, países europeus já discutindo uma outra possibilidade. Quando a gente fala aqui ainda sobre um conceito, né, de semana de 4 dias, a gente lá na Suécia, talvez isso seja quase que já o natural para o modelo deles. E aí eu falo isso, todo mundo fala, tá, isso não é a realidade do Brasil, não é? Então a gente vai ter que trazer essa discussão. E quem vai liderar isso? São as empresas, é a área pública, né? Aqui eu acho que vai ser uma junção de todo mundo tentando trazer a pauta. E sobre a aplicação da psicologia positiva no mundo corporativo. Primeiro, nos explica o que é psicologia positiva e qual que é a aplicação no dia a dia. Na década de 90, principalmente as universidades americanas, psicólogos, começaram a tentar entender o que faz o ser humano ter mais bem-estar, ser mais feliz na vida, né? A religião já fala da felicidade há milhares de anos, a filosofia, hoje a neurociência. Então, surge aí quase nos anos 2000 essa quarta onda da psicologia que vem trazer um complemento à psicologia tradicional que olha as doenças. Uma parte das pessoas, de fato, estão adoecendo e precisam de tratamento. E para quem está parado aqui no limbo, talvez, né? Eu não adoeci, mas também não estou feliz, enfim, não tenho uma vida significativa. Então, surge um modelo, principalmente 5 aspectos que são importantes para a gente ser feliz. Ter mais momentos de alegria, né, momentos de emoções positivas, mas aí tem outros aspectos, não é só isso. Porque eu sempre pergunto, quem é alegre 24 horas? Só nas redes sociais. Na vida real, ninguém. A vida altos e baixos e está tudo bem. Mas precisa de outros aspectos, como eu ter um engajamento, eu me sentir desafiado, né? Eu entrar nesse estado de flow, de fazer algo que me traz esse sentido de eu me sinto desafiado, mas eu tenho habilidades para cumprir. Eu cuidar mais das minhas relações, algo que a gente vem perdendo também nesse momento do mundo. Eu ter uma vida de significado. Por que eu acordo todos os dias? O que eu quero deixar como legado? E realização. Então, quando a gente pensa, né, a psicologia positiva traz esses 5 aspectos para a felicidade. Quando a gente pensa nisso, eu acho que o trabalho ele é importante para a gente ser feliz. Mas está na hora da gente começar a entender que no final o que a psicologia traz, psicologia positiva traz, felicidade não é o final da jornada, ou uma busca, né, ou uma conquista material. Tem a ver com uma construção de escolhas, de hábitos, de buscar essa realização, de buscar esse sentido, de melhorar minhas relações. Então, eu acredito muito que, no final, a gente, para quem tem as necessidades básicas atendidas, a gente deveria estar olhando para isso. O que eu posso fazer para melhorar minha vida? Né? Claro que não dá para falar para uma pessoa em situação de vulnerabilidade isso, mas para quem tem as necessidades básicas atendidas, o que você está fazendo para melhorar? Ou você está esperando o governo mudar, a empresa mudar? Porque é muito provável que isso não aconteça no curto prazo. O que eu faço por mim? Eu comparo muito a felicidade, o tema da psicologia positiva, com a saúde. Ninguém vai fazer por você, né? Depois dos 40 eu sei que eu preciso cuidar da alimentação, exercício físico, dormir bem, enfim. Então é um pouco isso. E hoje a gente conseguiu levar para as organizações ferramentas práticas para construir essa cultura de bem-estar. Então a gente tem levado muito uma liderança humanizada, um novo olhar, entendendo que pequenas ações no dia a dia podem melhorar o olhar para as pessoas em relação ao trabalho, porque no final, ser feliz no trabalho não é um ambiente perfeito ou bonito, né? A gente gosta do ambiente aqui bonito, mas o que me faz motivar e engajar no trabalho tem a ver com as relações que eu tenho, com o ambiente de segurança psicológica, com líderes que me inspiram, né? E no final eu me sentir desafiado, gostar do que eu faço, encontrar sentido e realização. Então é uma mudança também para o trabalho, entender que ele deveria fazer parte dessa construção da vida da pessoa também. Maravilhoso. Você trouxe que um dos pilares para a gente ser feliz é cuidar das nossas relações, né? E daí temos muitas empresas voltando ao trabalho presencial, que está dando muito ruído, né? Mas também essa relação no mundo do trabalho, entendo eu que seja muito importante também.
Como que você vê, né, esse desejo por trabalhar em casa ou remotamente e construir relações de trabalho? Eu sempre acho que é o meio do caminho, de verdade. Assim, eu acho que a gente ganhou coisas no lugar do remoto, né? A gente hoje consegue ser produtivo em casa. A gente percebeu que dá para fazer reuniões online, que muitas vezes a gente não precisa ficar algumas horas no trânsito. Então, ele tem um ganho no remoto, mas vários estudos mostram que o 100% remoto não é o melhor e nem 100% presencial. Tem um modelo mesmo híbrido, que talvez a gente tenha que se encontrar no escritório para fazer trocas, para aprender juntos, para construir algo. Então, as relações são super importantes na nossa vida e a gente gosta de estar junto. O que a gente não gosta é de ficar no trânsito ou de perder muito tempo. Então, eu acredito que está na hora da gente, inclusive, discutir isso. O que a gente vai fazer no escritório, quando a gente vai, por que é importante a gente estar juntos, quando que a gente vai ficar em casa. Eu acho que é uma construção. Esse mundo de hoje, que é muito virtual, de fato a gente tem sofrido também, né? Tem aí o Japão tem um Ministério da Solidão, o Reino Unido tem um Ministério da Solidão, que foi muito pensado para trabalhar com a terceira idade. E hoje, no final, o que a gente olha é quem é a geração mais jovem, que é a que está sofrendo, né? Tem milhares de seguidores no TikTok e se sente super sozinho, sem de fato um grupo de apoio. Então, eu acredito que essa volta para o escritório, ela tem que ser conversada, ela tem que ser co-criada, mas ela tem algo super importante, né? As relações de trabalho são importantes, vocês que lidam com clientes que às vezes querem estar junto, né? Então, como é que a gente constrói um modelo que seja positivo para todo mundo? Não dá para parar. A maioria das empresas, não tenho um número na cabeça, mas eu chutaria para ficar acadêmico, mais da metade das empresas não pode parar um dia de trabalhar. Hospitais, escolas, refeição, etc. Você acha que, aplicado esse modelo, nós vamos aumentar o número de empregos e cargos do Brasil? Porque para se atender a esta demanda do dia de folga de alguém, eu tenho que criar talvez um folguista ou talvez uma quarta turma, que a gente chama aí nas relações de trabalho, né? Um quarto turno. Você acha que isso aumenta a vaga? Tem um case muito relevante que aconteceu na Suécia e em Portugal, né? Ambos hospitais, 24/7. Então, para fazer a semana de 4 dias por assistencial, eles tiveram que aumentar o número de colaboradores. O que eles perceberam? Que as pessoas começaram a faltar muito menos, que o turnover reduziu basicamente para zero, assim, então, porque era um grande diferencial. As licenças médicas reduziram significativamente, né, principalmente quando a gente fala em saúde mental, né, burnout, ansiedade, depressão. Então, o que eles perceberam, inclusive nesses lugares que eles implantaram a semana de 4 dias numa escala de 24/7, eles tiveram ganho, inclusive financeiro. É para todo mundo? Não, talvez não seja. Mas a gente vê aí casos de empresas que perceberam, né? Todas essas que estão com a gente na semana de 4 dias no Brasil, 16% fala, eu não sairia dessa empresa por nenhum salário do mundo. 16% fala assim, para voltar para uma escala, né, de 5 dias da semana. Então, eu acho que o piloto e o teste é justamente para a empresa experimentar. Quanto que eu invisto, quanto que eu ganho, né? O que vai ter de retorno? Porque hoje, se a gente for olhar, as empresas também estão sofrendo. Elas têm um alto absenteísmo, elas têm um alto turnover, muitas empresas estão com alto turnover e as pessoas estão adoecendo. Então, como é que a gente olha, pega tudo isso, todos esses indicadores e de repente começa a pesar na balança que talvez melhorar a qualidade de vida delas reduza tudo isso? Porque uma das coisas que a gente discutiu muito na semana de 4 dias é: se eu tenho a folga da semana de 4 dias, eu não vou tirar o médico em outro dia. Aquele já é o dia que também está garantido para isso. Então, essa conversa de falar de direitos e deveres é algo da gente tratar adultos como adultos. Eu acho que é um lugar também de você trazer mais autorresponsabilidade para as pessoas, de olha, se você tem que também levar o seu filho ao médico, você usa no dia da semana de 4 dias, né? Ou se você tinha um day off de aniversário, também caía já na semana de 4 dias. Então, no final, eu acho que você está trazendo a possibilidade da pessoa fazer coisas que ela já faz e que ela está faltando por isso e oficializar um pouco essa mudança. Então, eu acho que o experimento ele é importante justamente para empresas que de repente têm aí uma carga maior, né, para testar mesmo. Essa ideia do projeto como uma experiência, como um experimento, como algo provisório,
é uma boa ideia para os acordos coletivos de trabalho, porque o movimento sindical ainda não sabe qual é a sua opinião a opinião deles a respeito desse modelo de trabalho. Eu senti essa semana, ouvindo vários líderes sindicais, empresários, enfim, trabalhadores, aqui no escritório, eu percebo que as pessoas não estavam preparadas para esta proposta da maneira como ela veio como emenda constitucional. Talvez uma forma de melhor se adaptar ou vender esse projeto seria de um teste. Exato. Seria de um acordo sindical de 6 meses para que a empresa pudesse atribuir os números, né, e trazer as consequências. Quem participa do piloto com a gente, com a 4-Day Week Global, que tem trabalhado o piloto ao redor do mundo, tem pesquisas antes, no meio e no final do piloto. Então, a gente hoje tem acadêmicos ao redor do mundo tentando entender o que aconteceu com as empresas participantes, e elas têm acordos, né? A gente fez para todas as empresas acordos individuais e coletivos, e a gente ajuda essas empresas nessa transformação. Então, por que é importante o experimento? Para que a empresa entenda o que dá para fazer, o que não dá, quanto eu ganho, quanto eu perco, o que eu tenho de resultado. E a gente percebeu que, no caso da semana aqui de 4 dias no Brasil, 84,6% da liderança falou o projeto é bom para a gente. Então, assim, uma mínima parcela da liderança falou ainda tenho dúvidas e vou continuar testando. E o teste é justamente bom por isso. Vou entender o que funciona e quais são os resultados disso. Então, a ideia é justamente a empresa poder mensurar antes e depois como é que olha resultado, como é que olha o retorno, se teve redução de turnover, se as pessoas estão com mais energia. Então, tudo isso é mensurado no piloto com a gente, porque no final é preciso o acordo. A ideia justamente surge, né, na Nova Zelândia como um benefício de, olha, se não funcionar, a gente vai tirar esse benefício, e por isso o acordo foi super importante para as empresas. E aí a conversa de adulto, né, com os colaboradores, uma conversa de adulto mesmo, de, olha, isso é um benefício, isso não é algo garantido, como é que a gente vai construir juntos para que isso dê certo? E você tem tido interações com os sindicatos trabalhadores? Eu tive com o de Tecnologia da Informação de São Paulo bastante, eles acreditam bastante no projeto, e alguns outros que a gente foi tentando entender, mas no final a gente tem aí, cada empresa fez o seu acordo individual e coletivo direto com um escritório e com os sindicatos, né? A gente tem apoiado mais nessa construção e também conversando com os times de, olha, se você já tem o day off, isso já é sua semana de 4 dias, não é algo adicional, para também não ficar uma coisa da gente dar e no final agora eu quero mais, mais e mais, né? Então, como é que a gente faz que seja bom para todo mundo, para ele ser sustentável? Então, a gente tem trabalhado dessa forma. E nessa trajetória, qual foi o pior conselho que você recebeu? Conselho? O pior. Eu acho que as pessoas acreditam muito ainda que não precisa de ajuda para fazer a mudança, porque no final o que a gente percebe é uma transformação. A gente olha para o trabalho e trabalha da mesma forma há 100 anos, né? Então, eu acho que a gente sentir que no final dá para fazer sozinho, ou que é simplesmente tirar a cesta, ou que não precisa avaliar se é bom para um ou para outro. Eu acho que é uma construção conjunta e dá muito trabalho. O que eu percebo as empresas que entraram, elas perceberam que dá trabalho, porque é uma transformação mesmo. Enfim, maravilhoso aprender a aplicação da ciência às relações de trabalho, né? E como isso gera uma promessa de uma melhor qualidade de vida, que é o que todos nós desejamos, né? Enfim, Renata, super obrigada pela conversa. Para mim foi maravilhosa, estou aqui super feliz. Sem dúvida. É um desafio que tem que ser colocado na mesa. A gente tem que começar a falar sobre isso, ventilar as informações, né? Para que as pessoas tenham ideia do todo. Você deu uma boa abordagem sobre o todo dessa questão. E eu acho que essa mudança ela é global, ela vem acontecendo. Então, como é que a gente se antecipa e se prepara para ela, né? Acho que essa é a grande mensagem. Muito bem. Chegamos ao final. Chegamos ao final. Bom, muito obrigada a todos e nos encontramos no próximo videocast do Nós e o RH. Sigam os nossos contatos, nossas redes sociais, comentem e vamos seguir aí com novos episódios. Muito obrigado, Renata. Obrigada. Seja bem-vinda sempre aqui. Agradeço.